Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez, trazendo aquele bate-papo, aquela conversa sobre concurso público na área de TI. E uma inscrita um dia desses perguntou, mandou mensagem não, na verdade, ela colocou num comentário de um vídeo perguntando se eu tinha algum conteúdo falando sobre quais diferenças aí de cada um tipo de concurso em TI. Bem, eu quero trazer um pouco nesse conteúdo desse vídeo de hoje, falando um pouco de como iniciar a sua carreira, seu estudo, na verdade, na área de tecnologia da informação. Esse vídeo principalmente para quem está iniciando, né, concurso público na área de TI, quer ter um norte, uma ideia do que fazer, como fazer, aliás, do que fazer basicamente para iniciar essa caminhada. Então, para essa inscrita também que participou, que colocou o seu comentário, esse vídeo serve muito bem para trazer aqui pelo menos aqui um nuance de como é que ela pode escolher, quais as carreiras que ela pode escolher e como escolher essas carreiras. Bem, são alguns passos importantes para iniciar o seu estudo para concurso público na área de TI. Bem, olha só, primeiro deles, escolher a área de estudos. Bem, escolher a área de estudos. Como assim? Escolher a área que você tem mais aptidão, ou a área que você tem melhor formação, que você tem mais experiência, se você for do setor privado. É interessante. Quais seriam essas áreas? Por exemplo, desenvolvimento, infraestrutura de rede, ciência de dados, que está muito em voga atualmente, e segurança da informação. Alguns concursos recentes têm trazido a separação entre esses cargos. Por exemplo, DataPrev teve a separação entre esses cargos. CNPq também, no seu edital, já traz a separação desses cargos, né, de infraestrutura, por exemplo, desenvolvimento. Para quem é ciência de dados também tem um voltado. Muitas vezes tem governança de TI também, que vem separado em nos eixos aqui para você poder fazer o concurso. Então, assim, importante você escolher primeiro uma área para você ter foco naquela área, pelo menos estudar melhor aquela área para ter o conhecimento maior. E aqui eu abro um parêntese. Nem todo concurso público tem essa diferenciação. Muitos concursos públicos, por exemplo, analistas de sistemas, ou concursos como tribunais, por exemplo, são muito genéricos. Não trazem separação entre infraestrutura de rede, desenvolvimento, ciência de dados. Na verdade, traz tudo no mesmo edital. Na verdade, o melhor dos mundos é você saber pelo menos um pouco de cada um, porque geralmente a maioria das provas elas estão trazendo muito conhecimento, um pouco de cada um, ciência de dados, infraestrutura, desenvolvimento. Então, se você souber um pouco de cada um, melhor ainda. Porém, eu eu indico a você que você foque em uma dessas áreas que você tem melhor aptidão. Você perguntou qual área focar? Aquela que você acha que tem melhor aptidão. Não adianta você querer focar em desenvolvimento se não é a sua praia. Não adianta você também focar em infraestrutura de rede se não é a sua. Então foca naquilo que você acredita que é a sua melhor aptidão, que você teria melhor facilidade, vamos dizer assim, que você tem maior ali, não só conhecimento, mas você tem uma melhor facilidade de lidar, você gosta de lidar com esse tipo de matéria ali. Então, escolha a matéria que você acha melhor para você ter um foco, ter um gás ali, porque geralmente os concursos públicos, alguns deles vêm separados por área e você pode concorrer na sua área. Ao invés de você concorrer numa área de desenvolvimento, você pode concorrer dentro de uma área de infraestrutura, por exemplo, se é a sua praia. Então, primeira coisa, escolher a sua área de estudos. Você não ficar perdido, querendo estudar tudo, se aprofundar em tudo. Já tem um vídeo aqui, inclusive, no canal que eu falo que o concurso não pede que você seja, que você seja especialista, mas que você seja generalista. Então, é melhor você saber um pouco de cada coisa, mas você não vai ser nunca especialista em tudo. É impossível você saber tudo sobre infraestrutura, tudo sobre desenvolvimento. Você tem que saber pelo menos o básico para cada um. Então, para isso é importante escolher qual é a sua área que você quer começar os estudos. Segunda coisa é também parecido, mas é que você escolher a sua carreira. Qual é a carreira que você quer escolher? Isso é bem parecido com aquilo que a nossa inscrita colocou no comentário. Qual seria, como seria a escolha da sua carreira, por exemplo? Nós temos algumas carreiras, né? Vou até citar aqui duas muito conhecidas, que é a carreira de tribunal e carreira fiscal, por exemplo. Cada carreira ela vai ter ali uma especificidade. Por exemplo, tribunais, você vai ver que tribunais, basicamente, o edital é bem parecido. Diferencia pouquíssima coisa, mas a base tribunal é a mesma. Como eu falei agora há pouco para vocês, ela engloba tudo: desenvolvimento, infraestrutura, ciência de dados, segurança da informação, tudo isso. Ela engloba tudo isso e tem ali Tribunal Superior, obviamente, principalmente, você vai ver ali que é basicamente ali o mesmo conteúdo. Então você tem que escolher a sua carreira para você ter um foco, um objetivo naquela carreira. Carreira fiscal também, uma carreira que algumas pessoas fazem, para de tecnologia também, uma carreira que paga muito bem, né? Quem faz ali é, áreas fiscais nos estados, né? Quem faz aí as áreas da fazenda nos estados, pagam muito bem, inclusive. Então é uma carreira interessante também, mas tem que lembrar uma coisa: quando você escolhe esse tipo de carreira,
fiscal, tribunal, por exemplo, são carreiras que pagam muito bem, mas também exigem um alto grau de conhecimento. Você tem que se aprofundar e muito nos estudos, você tem que buscar muitos estudos ali, estudar bastante, porque, assim, a pegada é bem pesada mesmo. Então, você tem que pensar na oportunidade, tem, mas você tem que também que imaginar como é que você vai se preparar, dependendo de como você quer se preparar, a médio, longo prazo, né, a curto prazo. Então, assim, como que significa isso, por exemplo? Ah, eu quero ser aprovado agora em concurso de TI, por exemplo. Você pode fazer concursos municipais, concursos estaduais, que são cursos que, em tese, geralmente são cursos um pouco mais fáceis em relação a concurso de nível tribunal, a nível fiscal. Então você pode escolher essas áreas aí, né? Ter analistas aí para prefeituras, para câmaras, para assembleias legislativas também. Tem um vídeo falando sobre isso, sobre a Assembleia Legislativa, concurso tem Assembleia Legislativa. Então, assim, você tem várias áreas que você pode fazer. Gente, é uma imensidão de concurso que pode fazer na área de TI, né? A internauta nossa inscrita perguntou isso, mas assim, tem muita coisa que você pode escolher. Você pode escolher prefeitura, você pode fazer da Câmara, pode fazer Assembleia Legislativa, pode fazer tribunais, área fiscal, é uma imensidão. Agora, igual eu falei para vocês agora há pouco, né? Pode fazer para órgãos, empresa pública, autarquia, empresa pública, tivemos aí Dataprev e o Serpro esse ano, que são empresas públicas. Então, assim, também chama muita gente, fazem muito concurso, chama muita gente. Então, assim, uma infinidade de oportunidades. Agora, você precisa escolher alguma delas e ter um foco principal, foco específico. Não vai falar foco, porque se você tentar estar todas, você vai ter um problema seríssimo. Agora que eu abro um parêntese, significa que eu não possa fazer, não devo fazer outras provas? Não. Se fosse você, eu faria. Eu mesmo já fiz mais de 15 provas, desde que comecei a fazer concurso na área de TI, que foi ano passado, 2022. Eu, não, eu continuo fazendo concurso público. Aparece concurso público, você é na área de TI, eu tenho condições de fazer, condições logísticas, financeiras, vou lá e faço. Não deixo de fazer. Agora, o meu foco é um só, estudando na minha área de infraestrutura, estudando uma área específica para fazer o concurso X, continuo naquele foco. Porém, não deixando de fazer os demais concursos, porque você não sabe qual concurso você será aprovado, essa é a verdade. Igual, por exemplo, eu estou em duas listas aí de concurso público de Câmara Municipal, por exemplo, que eu fiz. Eu achei que tinha ido muito mal, acabei me colocando na lista. Estou lá na lista, esperando, né? Não sei se vai sair algum dia, né? Mas estou na lista. Então, assim, para você ver como você tem que tomar muito cuidado. Sim, claro, você deve focar, escolher uma área. Eu quero a área de tribunal, vou estudar para tribunal. Mas não deixe de fazer os concursos públicos que aparecem no meio do caminho. Bem, outra dica interessante também é conheça os editais e estude exatamente o que está nele. E é aí que está a grande sacada. Quando você escolhe, por exemplo, vamos supor, falei aqui tribunais, você escolhe a carreira de tribunal, que não é uma carreira fácil, já deixo para você falar para vocês mais uma vez, tá? Então, digamos, escolhi tribunal. O que você vai fazer? Você vai pegar todo o conteúdo de TI para estudar? Não. Você vai lá pegar os editais de tribunais, que você vê que tem semelhança, que são parecidos, que são o tribunal geralmente que são editais bem parecidos um com o outro. Você vai pegar a parte do edital de tribunais e vai te dar exatamente o que está sendo pedido naquele edital. Assim para outros órgãos, outras empresas públicas, você vai pegar exatamente o que está no teu edital. Você não vai fazer uma, por exemplo, digamos, tem concurso, por exemplo, na minha área, eu vou fazer CNPq, tem infraestrutura. Digamos, lá não está pedindo que eu lembre, eu vou até dar uma olhada aqui para não comentar a gafe, mas se eu não estou enganado, lá não está pedindo banco de dados. Salvo engano, na área de infraestrutura, acho que não tem banco de dados. Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que não tem. Não tem, eu acho que não tem. Então, por exemplo, não está pedindo banco de dados aqui no edital do CNPq. Para que eu vou estudar banco de dados? Para que eu vou ficar, tipo assim, eu vou fazer a prova em janeiro, eu vou ficar aqui perdendo tempo estudando banco de dados? Claro que não. Eu vou estudar exatamente o que está pedindo no edital. Se o edital pede para eu estudar sobre redes, vou estudar sobre redes. E o que é sobre redes? Ah, redes está segmentado, está pedindo que você fale sobre, por exemplo, o endereçamento do protocolo da família e tal. Então, tipo assim, você vai exatamente fazer o que ele está pedindo. Você não vai inventar coisa que não está no edital, você não vai pegar um livro gigantesco e ler tudo. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer exatamente o que o edital está pedindo. É por isso que é importante fazer um estudo ativo. E esse é um outro tópico também que vai te ajudar a iniciar esse estudo de concurso público. É você fazer um estudo ativo. Eu tenho um vídeo que eu falo somente sobre isso. Vou deixar na descrição no card para você. Eu falo sobre estudo ativo, que é o quê? Você utilizar questões, tá? Questões
e, de preferência, conteúdos escritos. Por exemplo, você pesquisa ali, você quer ali estudar vamos supor aqui sobre, vou olhar aqui meu edital só para tirar uma base, por exemplo, vamos lá, conceitos aqui de criptografia. Então, criptografia simétrica, chave assimétrica, por exemplo. Então você não vai estudar um livro inteiro sobre aquele conteúdo, aliás, assistir vídeo aula sobre aquele conteúdo. De preferência, claro, se você quiser assistir vídeo aula, beleza. Mas isso vai te, assim, pode atrapalhar muito o tempo de estudo. O que você pode fazer? Você coloca no Google, pesquisa lá. Criptografia, chave simétrica e assimétrica para concursos. Coloca lá no Google. E você vai ver ali matérias, vai ver ali, inclusive até sites meio especializados na área de concurso, cursinhos inclusive, que vão trazer ali conteúdos até resumidos ali, uma postagem ou mesmo um artigo em PDF falando sobre essas chaves. Ou seja, ao invés de ficar fazendo aí, estudando uma N coisas, você faz ali um estudo específico naquele sentido ali que você vai estudar. Então, isso é o estudo ativo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, inclusive mostrando na prática como é que você faz esse estudo ativo. Esse estudo ativo, claro, ele é um estudo que você utiliza escrito, que eu acabei de falar, junto com questões. Gente, questões de concurso público é muito importante. Você deve ter ali esse cuidado, focar em fazer questões. O que você vai fazer em provas de concurso público são questões. Não adianta você chegar na prova de concurso público e saber todo o conceito do que você conhece, de sistemas, conceito ali do assunto que você está estudando, conceito ali de infraestrutura, conceito de desenvolvimento, quando na hora da prova te fazem uma pergunta e você não sabe para onde vai aquilo ali. Você vai fazer concurso para responder perguntas. O objetivo são acertar o máximo de questões possíveis e ser aprovado ou aprovada. Então, busque fazer sempre alinhar questões com os estudos. Sempre. Uma estratégia que eu faço não é a correta 100%, tá? Mas eu tento adaptar essa estratégia. O que eu faço? Eu estudo um conteúdo pelo edital, vou lá, pego um conteúdo X, como eu acabei de falar, por exemplo, criptografia. Estou estudando criptografia, fecho o conteúdo, leio todo o conteúdo, tal, estudo ali, tal, tal. Quando eu finalizo, eu vou verificar questões, né, no banco de questões, um dos mais importantes, na minha opinião, que é o que? Concurso, tá? E eu vou lá para fazer essas questões do que concurso, que são questões ali que são bem voltadas, né, para que você pode selecionar para a área de TI, então, para várias áreas, claro, né, TI também, inclusive, então vou lá e faço as questões. Ou então eu faço o contrário, muitas vezes eu pesquiso o conteúdo, como eu fiz ontem, por exemplo, literalmente, estava estudando sobre Active Directory, né, que cai muito para a área de TI, para infraestrutura, né, mas também cai para tribunais, para outras áreas também, né, que são ali um gerenciador de serviço de rede, né. Então o que acontece? Active Directory, aí o que foi que eu fiz? Ao invés de ler tudo sobre isso ou ver videoaulas, eu fui nas questões. E eu vi que tem questões ali que são basicamente muito pedidas ali pela Sebrasp, por exemplo, que é que eu estou focado nos estudos aqui nesse momento, né, que é a questão, por exemplo, de conceitos de domínios, de floresta, de árvores, né. Ele pergunta muito sobre a questão a parte mais lógica, né, já vi 3 questões sobre isso, da parte mais lógica do Active Directory. Então você percebe, e fazendo questões, que você vai exatamente no ponto que você precisa saber, que você precisa conhecer daquele conteúdo, daquele assunto. Inclusive também essa ferramenta, o que é concurso, ela é muito interessante, já falei sobre ela algumas vezes aqui. Tem também uma opção, né, que está em teste ainda, beta, que é uma opção de você também treinar prova discursiva, né? A inteligência artificial vai lá e ela corrige. Tem um vídeo também falando sobre isso, vou deixar na descrição no card para você. Porque é importante prova discursiva? Tem concursos públicos que caem em prova discursiva, então é importante você treinar também a prova discursiva e não somente provas objetivas, tá? Principalmente em nível superior. E nível médio também tem concursos que pedem, né? Tribunais, por exemplo, costumam pedir é, parte ali de você ter conhecimento na área discursiva. Então é importante você estudar também a parte discursiva alinhada à parte objetiva. Falando discursiva, eu indico também aí 2 cursos, né, que você pode fazer na área de TI discursiva, onde tem um professor que ele faz mentoria quanto a essa questão para quem vai fazer concurso na área de TI, concurso na área discursiva. São 2 conteúdos, tem questões discursivas aí em governança de TI e também em engenharia de software, né, que são aí provas que são aplicadas nesse sentido, né. O professor Fernando Pedrosa, ele faz ali uma mentoria, dá feedback, inclusive ele passa inclusive, interessante nesse curso é que ele passa conteúdos inéditos
sobre que podem cair na prova de TI, na parte discursiva, e ele dá um feedback ali sobre ali como o aluno está escrevendo, como o candidato está escrevendo o, ali a discursiva, se está correto, está legal, se abrange realmente o conteúdo e trazer aquele feedback. Então, temos aí 2 cursos que você pode adquirir, caso tenha interesse, obviamente, vou deixar na descrição ou na comentário fixo, caso você tenha interesse nessa parte aí de prova discursiva, que também você deve estar atento, deve treinar, independente de você comprar o curso ou não, você deve treinar sempre a parte discursiva, tá? Porque isso cai em muitas provas e pode ser um fator importante. Por exemplo, eu fui aprovado em Parauapebas, na lista de sistemas, e fiz a prova discursiva. E muita gente lá zerou a prova discursiva, e olha que não era difícil o tema não, tá? Mas a pessoa não soube fazer, não lembrou, enfim, não sabia o conteúdo. Isso aconteceu, eu sei que muita gente acabou zerando e acabou não sendo classificado, sendo reprovado na parte da prova discursiva também, que é um ponto importante. Então, basicamente é isso, gente. Se ficou alguma dúvida quanto a essa questão, claro que foi um pouco rápido, porque eu não posso me prender muito aqui, mas eu posso futuramente, quem sabe, detalhar cada um dos tópicos. Se você tem interesse, por exemplo, em saber um pouco mais sobre um desses tópicos aqui, coloque nos comentários. Olha, fale mais um pouco sobre escolher área de estudos, fala um pouco mais sobre conhecer o edital, fala um pouco mais sobre utilizar um estudativo. Se você quiser que eu fale um pouco mais aprofundado de algum desses tópicos, coloque no comentário que nós iremos analisar e quem sabe aí traremos os próximos vídeos falando sobre esse conteúdo, sobre esse assunto. Galera, um abraço para você, muito obrigado, saudações. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha para não perder nenhum bate-papo sobre curso público na área de TI.